Monjaro e lipedema realmente funciona? Não funciona? É mito? Fui diagnosticada com lipedema. Tomei um choque e falei, não, vamos lá, vamos resolver isso aí, porque desse jeito não dá pra ficar. A gente tem um quadro de lipedema e a gente tá comendo um monte de besteira. Automaticamente a gente já incha. Então a gente pensa, vou tomar água e vou desinchar. Mas não é tão simples assim. Isso vai potencializar o inchaço. Eu desinchei pra caramba. A gente se sente mais bonita, a gente se sente mais leve, a gente fica mais saudável. Vale muito a pena a gente se cuidar. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é um tema que gera muita dúvida e curiosidade. Monjaro e lipedema realmente funciona? Não funciona? É mito? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero contar um pouquinho para vocês, quem não sabe. Eu fui diagnosticada com lipedema e o meu diagnóstico foi muito difícil. Por quê? Por incrível que pareça, gente, meu lipedema, ele é do joelho para baixo. Então eu tava sentindo bastante dor nas articulações, dor nos meus tendões. Eu tava muito inflamada, foi uma fase aqui da nossa vida onde eu tava construindo aqui o instituto, então a gente tava no meio de uma reforma, eu não tava me alimentando bem. E aí esse quadro foi piorando, eu não sabia mais o que era, até que chegou um momento em que eu fui realmente diagnosticada com lipedema, eu tava extremamente inflamada. Tomei um choque e falei, não, vamos lá, vamos resolver isso aí, porque desse jeito não dá pra ficar, perna pesada toda roxa, aquele inchaço gigantesco no final do dia, a perna ficava formigando. E é interessante, gente, que se você for ver o meu físico, nunca que eu imaginei que eu tinha lipedema. Eu achava que simplesmente meu tornozelo era grosso por ser algo de família. Minha família tem tornozelo grosso, tá tudo bem, mas não era. Então, vamos lá, o que eu fiz? Primeira coisa, eu fui lá e ajustei a minha alimentação. Minha alimentação estava péssima, péssima no meio da reforma, tendo que gerenciar o consultório. Então eu fui lá e tomei uma decisão. Fiz uma alimentação mais anti-inflamatória, tá? Uma das coisas que eu acabei fazendo por opção é eu dei uma diminuída no glúten, porque eu descobri que eu tenho uma certa intolerância, mas eu não sou celíaca, tá? Então não é que eu não posso comer, mas naquele primeiro momento que eu estava muito inflamada, eu acabei tirando o glúten da minha alimentação. Então eu tirei glúten, o vinhozinho que eu gosto de tomar no final de semana, tirei o vinhozinho, então eu fiz uma alimentação bem limpa. Comecei com isso. O segundo passo, eu também fiz um tratamento antioxidante. Então, eu fiz uma soroterapia, comecei esse tratamento antioxidante. Ah, uma coisa importante também. Eu fiz atividade física, principalmente, eu já treinava, fazia musculação, mas principalmente na panturrilha, tá? Para ajudar na circulação. Então, às vezes eu tinha muita preguiça de fazer panturrilha no final do treino. Então eu coloquei isso como uma obrigação, tá? Porque eu precisava ter mais circulação, principalmente do joelho para baixo, onde estava mais inflamado, mais inchado. Então esse é um ponto importante. Musculação para quem tem lipedema é muito importante, é fundamental. E por último, nós decidimos iniciar um tratamento com a tirzepatida, com o Monjaro. A gente estava meio em dúvida ainda porque não tem estudos que comprovam que ele é uma medicação para lipedema. Ele não é, mas ele é uma medicação extremamente potente, um coadjuvante fortíssimo no tratamento. Por quê? Justamente o Monjaro, ele vai ajudar na inflamação. Ele vai ajudar a ter uma dieta mais certa, logicamente com a orientação. Então, uma ferramenta que ajuda você a ter mais disciplina na sua dieta, porque você não tá mais com vontade de comer besteira, você já não tem mais vontade de comer doce, como é o meu caso, que sou chocolatra, então eu consegui aderir melhor o meu plano alimentar. Tá? Então foi um resultado fantástico, porque eu desinchei pra caramba. Aí eu comecei a colocar os chás diuréticos naturais que eu adoro, eu sempre faço um chá diurético. Aumentei minha ingesta de água, isso tudo foi limpando o meu organismo. Então, um ponto importante, tá? Quem tem lipedema realmente tem que se preocupar com o inchaço. A gente tem essa questão de inchar muito fácil. Só ir lá e tomar um montão de água não resolve. Por quê? Vamos lá, a gente tem um quadro de lipedema e a gente tá comendo um monte de besteira. Automaticamente a gente já incha. Então a gente pensa, vou tomar água e vou desinchar. Mas não é tão simples assim. Porque quando a gente come alimentos processados, ultraprocessados, que são alimentos que inflamam mais o corpo, o que acontece? Se a gente começar só a ingerir água, isso vai o quê? Potencializar o inchaço. Porque aqueles alimentos vão prender cada vez mais água no corpo
e você vai ficar cada vez mais inchada. Então, quando a gente vai olhar para um quadro de lipedema, a primeira coisa, assim como quem tem endometriose, elas são muito parecidas, esses dois quadros clínicos, a gente tem que olhar o quê? Como que tá o quadro todo da paciente. Não é só iniciar com a tirzepatida, é realmente fazer um plano, tá? Como eu acabei de explicar como foi o que aconteceu comigo, é fazer um plano onde a gente vai poder primeiro olhar, né, faz os exames de sangue, vê quais são as faltas de vitamina. Esse é o primeiro passo. Então a gente olha primeiro como que está o quadro clínico da paciente. Segundo, ajusta todo o plano alimentar. Então, poxa, se no exame de sangue tem um marcador específico que mostra aí que você começou a ter um pouquinho de ou resistência à insulina, ou a questão com o glúten, a gente consegue ver tudo isso no exame de sangue, então a gente vai ajustar a dieta para isso, tá? Que foi o meu caso quando eu vi também da resistência à insulina, que isso me dava muita vontade de comer doce. Então a gente viu isso, fez o meu plano alimentar complementando pelo exame de sangue, para o quê? Para me desinchar, me desinflamar. Coloquei a soroterapia, então a gente tem que ver qual tipo de suplemento, de vitamina que você tem que colocar no seu tratamento. Então eu coloquei uma soroterapia que tem uma potência muito boa, antioxidante e anti-inflamatória. E essa soroterapia, que eu já falei no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, assiste, que foi um vídeo muito legal sobre o que suplementar quando está tomando tirzepatida. Então, essa soroterapia potencializou o tratamento com a tirzepatida. Então, a gente olhando todos esses pilares que eu acabei de falar, o resultado é muito, muito, muito bom. Muito bom. É uma delícia, porque quando você começa a ver, por exemplo, o meu tornozelo, eu tava com ele super inchado, difícil de colocar bota, aquela sensação de perna pesada. Quando eu comecei a cuidar dessa forma, é muito gostoso, porque eu já conseguia colocar uma bota, sabe? Bota de cano alto, que era uma das coisas que me incomodava. Eu conseguia ficar mais leve, porque aquela perna não fica tão pesada. Uma coisa também que, se você tem a oportunidade de fazer, ajuda muito, é a drenagem linfática. Drenagem linfática, para quem tem lipedema, de novo, também ela vai ajudar a tirar todo o inchaço, é muito boa. E uma coisa que a gente tem que só se atentar é como a esteticista, como a profissional vai fazer esse tipo de massagem. Porque pensa o seguinte, a drenagem linfática ela é muito boa, ela é uma massagem mais superficial, ela vai tirar o inchaço. Eu sempre gostei da modeladora, que é aquela que faz aquela força, né? Ela é muito mais forte. Porém, a modeladora, para quem tem lipedema, não é a melhor opção, porque você está com aquele tecido inflamado. Vamos dizer que você tem um lipedema na coxa. Então a coxa já está toda inflamada. Só de passar a mão, dói. É dolorido, assim como quando eu passo a mão na minha canela, dói. Então, se você entra com um tratamento que você vai lá ficar esfregando forte, que vai inflamar ainda mais. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Eu falo que o lipedema, como eu tenho lipedema, não é uma coisa que vai adiantar. Assim como quem tem endometriose, não é apenas ir lá e tomar um contraceptivo. Você tem que olhar o seu quadro como um todo. E o mais legal é que quando você começa a cuidar tanto do seu quadro de lipedema, da sua saúde, aí você começa a comer melhor, você vai com a tirzepatida que vai te ajudar na compulsão, você vai conseguir fazer seu plano alimentar, você vai emagrecer, você vai ficar mais leve. Gente, você precisa entender o quanto isso vai melhorar a sua vida. Eu vou te falar assim que eu tava num momento, tá até a foto aí pra vocês, como eu tava no momento que eu iniciei a tirzepatida e como eu fiquei depois. Eu confesso que nesse antes eu tava performando menos no trabalho, porque você se sente mal. Essa foto que eu tô na praia, eu lembro até hoje, eu dei graças a Deus que a praia tava vazia, porque eu não tava me sentindo bem. É uma sensação horrível. E eu lembro que eu falava assim pro meu marido, falava assim, nossa, Bê, eu sei que eu não tô desse jeito, mas a sensação que eu tenho é que eu tô assim, quilos mortais. Porque é um peso, uma sensação ruim, sabe? E eu lembro que eu fiquei me sentindo mal de estar de biquíni na praia daquele jeito, né? Não, e eu sabia que assim, minha imagem não era aquela coisa horrível, não é sobre isso, mas a sensação que você tem é muito ruim. E isso conta muito. Então é muito legal, porque a gente vai tratar não só uma condição que nós temos, que é o lipedema, mas a gente vai tratar a gente como um todo. Então a gente se sente mais bonita, a gente se sente mais leve, a gente fica mais saudável. E isso é muito bom, é muito bom. A gente melhora como mãe, a gente melhora como profissional, a gente melhora
como esposa, a gente fica bem com a gente mesmo. Então vale muito a pena a gente se cuidar, vale muito a pena a gente ter um acompanhamento, ter profissionais que vão pegar na sua mão e te ajudar. E é por isso que se você realmente precisa dessa ajuda, mas hoje não tem uma condição financeira, por exemplo, de passar aqui com todos os profissionais do Instituto, nós temos uma opção incrível que acabou de sair do forninho, que é o nosso acompanhamento, a nossa consultoria online. E você vai ter todo o respaldo de atividade física, de dieta, dos nossos profissionais aqui do Instituto, você vai ter contato conosco dentro de um chat. Então, ele é bem completinho. Se você acha assim, poxa, Aline, eu preciso desse acompanhamento, eu preciso começar a olhar para mim, eu preciso cuidar de mim, até porque, poxa, eu não quero chegar no final do ano e me sentir mal de biquíni. Então faz o seguinte, comenta aqui comigo que você quer entrar nessa consultoria ou me manda um inbox, porque a gente vai conversar com você e eu vou te ajudar. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você consiga se cuidar. Eu espero que você tenha resultados incríveis. Então aproveita, faz o seguinte, dá um like nesse vídeo, envia para aquela sua amiga que também tem lipedema e está precisando de ajuda e também não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo.